Salve, salve galera do YouTube, galera do Twitch. A gente está aqui hoje para poder ler a terceira parte do A Ideologia Alemã de Karl Marx e Friedrich Engels. Para quem não viu as duas primeiras partes, é só ver aí no YouTube que a gente já separou aí, tá bonitinho aí. Só ir lá e assistir. Aqui a gente faz a leitura corrida e é aconselhável que você vá ouvindo e se você tiver alguma dúvida, você para, ouve de novo, volta um trecho, ouve de novo, qualquer coisa, você manda mensagem que a gente debate também, a gente está aqui na Twitch para poder debater também, todos os dias, menos na terça-feira, a gente faz live lá, mais de 8 horas de lives quase diárias, quase diariamente. Então, é isso aí, bora começar a leitura. Essa é a terceira parte, né, da leitura. Então, vamos começar aqui. 3. Maior divisão do trabalho, separação do comércio e da indústria. Divisão do trabalho entre as várias cidades, manufatura. O alargamento seguinte da divisão do trabalho foi a separação de produção e intercâmbio, a formação de uma classe especial de comerciantes, uma separação que nas cidades historicamente herdadas fora transmitida, entre outras com os judeus, e que nas cidades recém-formadas muito cedo surgiu. Estava assim dada a possibilidade de uma ligação comercial que ultrapassava os limites locais, uma possibilidade cuja realização dependia dos meios de comunicação existentes, do estado da segurança pública no campo, pelas condições políticas. Em toda a Idade Média, como é sabido, os comerciantes deslocavam-se em caravanas armadas e das necessidades mais cruas ou mais desenvolvidas, consoante o nível de cultura respectivo, da região acessível ao intercâmbio. Com o intercâmbio constituído numa classe especial, com o alargamento do comércio pelos comerciantes para além dos arredores imediatos da cidade, surge imediatamente uma ação recíproca entre a produção e o intercâmbio. As cidades entram em ligação umas com as outras. De uma cidade são levadas para a outra novas ferramentas. E a divisão entre a produção e o intercâmbio em breve dá origem a uma nova divisão da produção entre cada uma das cidades, cada uma das quais, em breve, explora um ramo predominante da indústria. A limitação local começa a ser gradualmente dissolvida. Se as forças produtivas ganhas numa localidade, nomeadamente inventos, se perdem ou não para o desenvolvimento posterior, depende simplesmente do alargamento do intercâmbio. Enquanto não existe um intercâmbio que ultrapasse a vizinhança imediata, cada invento tem de ser feito separadamente em cada localidade, em simples contingências. Como irrupções de povos bárbaros, as próprias guerras habituais são o bastante para fazer regressar uma região com forças produtivas e necessidades desenvolvidas ao ponto em que tem de começar tudo de princípio. Na história inicial, cada invento tinha de ser feito diariamente de novo e independentemente em cada localidade. Com pouco a salvo de uma ruína completa estão forças produtivas desenvolvidas, até mesmo quando existe um comércio relativamente bastante extenso. Demonstram os fenícios, cujos inventos em grande parte se perderam por longo tempo devido à expulsão desta nação do comércio, a conquista de Alexandre e ao declínio que se lhe seguiu. E o mesmo acontece na Idade Média, por exemplo, com os vitrais. Só quando o intercâmbio se tornou intercâmbio mundial e tem por base a grande indústria é que está assegurada a duração das forças produtivas conquistadas. A divisão do trabalho entre diferentes cidades teve por consequência imediata o nascimento das manufaturas, os ramos de produção que tinham ultrapassado o sistema corporativo. O primeiro florescimento das manufaturas na Itália e mais tarde na Flandres teve como sua premissa histórica o intercâmbio com nações estrangeiras. Em outros países, Inglaterra e França, por exemplo, as manufaturas limitaram-se inicialmente ao mercado interno,
As manufaturas têm por premissa, além das premissas mencionadas, ainda uma concentração já avançada da população, nomeadamente no campo e do capital, tendo este começado a acumular-se nas mãos de indivíduos, em partes nas guildas, a despeito das leis corporativas em parte entre os comerciantes. Aqui. Foi o trabalho que desde o início pressupôs uma máquina, ainda que na mais tosca das formas, e a muito breve trecho se mostrou o mais capaz de desenvolvimento. A tecelagem, anteriormente exercida no campo pelos camponeses como atividade secundária para se proverem com o vestuário necessário, foi o primeiro trabalho a receber um impulso e uma maior evolução com o alargamento do intercâmbio. A tecelagem foi a primeira manufatura e permaneceu a principal. A procura de tecidos para o vestuário, que crescia à medida que aumentava a população, o começo da acumulação e a mobilização do capital natural devido à circulação acelerada, a necessidade do luxo, assim provocada e favorecida pelo gradual alargamento do intercâmbio em geral, deram à tecelagem, quantitativa e qualitativamente, um impulso que a arrancou da forma de produção precedente. A par dos camponeses que teciam para uso próprio, os quais continuaram e ainda continuam a existir, surge nas cidades uma nova classe de tecelãos cujos tecidos se destinavam a todo o mercado interno e as mais das vezes também a mercados estrangeiros. A tecelagem, um trabalho que na maior parte dos casos pouca habilidade exigia e que cedo se subdivide em inúmeros ramos, opunha-se por toda a sua natureza às peias da guilda. A tecelagem foi também por isso exercida sem organização corporativa, principalmente em aldeias e em vilas mercatórias, que a pouco e pouco se tornaram cidades e, a curto prazo, as cidades mais florescentes de cada país. Com a manufatura liberta das corporações, mudaram também imediatamente as relações de propriedade. O primeiro progresso sobre o capital natural de Estado ou ordem social verificou-se com o acesso dos comerciantes cujo capital era, desde o princípio, móvel, capital no sentido moderno, tanto quanto as condições de então nolo permitem afirmar. O segundo progresso veio com a manufatura, a qual de novo mobilizou uma massa do capital natural e, no geral, aumentou a massa do capital móvel face ao natural. Artemis, credo, acabei de acordar e vocês já lendo umas coisas difíceis. Isso não é difícil não, Artemis. Também não. É só ter bastante atenção. Não é tão difícil não. O Marquinhos é bonzinho com a gente. Com a manufatura liberta das corporações, mudaram também imediatamente as relações de propriedade. O primeiro progresso sobre o capital natural de Estado, ou ordem social, verificou-se com o ascenso dos comerciantes cujo capital era, desde o princípio, móvel, capital no sentido moderno, tanto quanto as condições de então nolo permitem afirmar, segundo eu acabei de ler isso aqui, é o TDAH. Vou terminar de ler, foda-se. O segundo progresso veio com a manufatura, a qual de novo mobilizou uma massa de capital natural e, no geral, aumentou a massa do capital móvel face ao natural. A manufatura tornou-se, ao mesmo tempo, um refúgio dos camponeses contra as corporações que os excluíam ou lhes pagavam mal, do mesmo modo que anteriormente as cidades das corporações tinham servido aos camponeses de refúgio contra a natureza rural que os oprimia. O começo das manufaturas coincidiu um período de vagabundagem, ocasionado pela dissolução dos séquitos feudais, pela desmobilização dos populosos exércitos que tinham servido aos reis contra os vassalos, pelo aperfeiçoamento da agricultura e pela transformação de grandes extensões de solo arável em pastagens. Já por aqui, se vê como esta vagabundagem se encontra em rigorosa conexão com a dissolução do feudalismo,
Já no século XIII, ocorrem algumas épocas dessa natureza, mas no fim do século XV e princípio do século XVI é que esta vagabundagem surge como um fenômeno geral e permanente. Estes vagabundos, que eram tão numerosos que Henrique VIII de Inglaterra, para só falar dele, mandou enforcar 72.000. Só com as maiores dificuldades e pela miséria mais extrema eram levados a trabalhar. E mesmo assim, só ao cabo de longa resistência, o rápido florescimento das manufaturas, nomeadamente em Inglaterra, absorveu-os gradualmente. Carai, boa tarde, geral. O barulho de vento me distrai em vez de ajudar a focar. Uai, então não sei. A maioria fala que ajuda. Como é que eu vou fazer? Com a manufatura, as diferentes nações entram numa relação de concorrência, uma luta comercial que se travou em guerras, proteções alfandegárias e proibições, ao passo que anteriormente as nações, tanto quanto estavam em ligação entre si, tinham prosseguido uma troca inofensiva umas com as outras. De hora em diante, o comércio tem importância política. Com a manufatura, passa ao mesmo tempo a haver uma relação diferente do operário com quem lhe dá trabalho. Nas corporações continuava a existir a relação patriarcal entre os oficiais e o mestre. Na manufatura ocupa o lugar daquela a relação de dinheiro entre operário e capitalista. Uma relação que no campo e em pequenas cidades conservou uma cor patriarcal, mas que nas cidades maiores, nas cidades realmente manufatureiras, desde cedo perdeu quase toda a coloração patriarcal. A manufatura e, em geral, o movimento da produção recebeu um enorme ascenso com o alargamento do intercâmbio que teve lugar com o descobrimento da América e do caminho marítimo para a Índia. Os novos produtos dali importados, nomeadamente as quantidades de ouro e prata que entraram em circulação e alteraram completamente a posição das classes face umas às outras, e vibraram duro golpe na propriedade fundiária feudal e nos operários, as expedições de aventureiros, a colonização e, sobretudo, o alargamento agora tornado possível e de dia para dia estabelecer-se cada vez mais dos mercados que se transformam em mercado mundial, deram origem a uma nova fase do desenvolvimento histórico em que aqui, no geral, não vamos entrar. Pela colonização das terras recém-descobertas, a luta comercial das nações umas contra as outras recebeu novo alimento e, consequentemente, maior extensão e encarniçamento. A expansão do comércio e da manufatura acelerou a acumulação do capital móvel, enquanto nas corporações, que nenhum estímulo conheceram para uma produção mais larga, o capital natural permaneceu estável ou diminuiu mesmo. O comércio e a manufatura criaram a grande burguesia. Nas corporações concentrava-se a pequena burguesia, a qual agora já não o dominava como antes nas cidades, e tinha de se dobrar ao domínio dos grandes comerciantes e proprietários de manufaturas. Daí o declínio das corporações assim que entraram em contato com a manufatura. A relação das nações entre si no seu intercâmbio assumiu duas formas diferentes durante a época de que temos estado a falar. A princípio, a pequena quantidade do ouro e da prata em circulação condicionaram a proibição da exportação desses metais, e a indústria, na sua maior parte importada do estrangeiro e tomada necessária pela necessidade de dar trabalho à população crescente das cidades, não podia dispensar os privilégios que podiam ser concedidos. E, naturalmente, não apenas contra a concorrência interna, mas principalmente contra a externa, o privilégio local das guildas foi alargado, nessas proibições originais, a toda a nação. Os direitos alfandegários nasceram dos tributos que os senhores feudais impunham aos comerciantes que atravessavam as suas regiões para não os pilharem.
tributos que mais tarde foram igualmente impostos pelas cidades e constituíram, quando no aparecimento dos estados modernos, o primeiro dos meios de o fisco arranjar dinheiro. O surgimento do ouro e da prata americanos nos mercados europeus, o desenvolvimento gradual da indústria, o rápido ascenso do comércio e o florescimento assim provocado da burguesia não corporativa e do dinheiro deram a essas medidas uma outra importância. O Estado, que de dia para dia menos podia dispensar o dinheiro, manteve por considerações fiscais a proibição da exportação de ouro e prata. Os burgueses, para os quais essas quantidades de dinheiro lançadas recentemente no mercado eram o objetivo principal de compra especulativa, ficaram completamente satisfeitos com a medida. Os privilégios anteriores tornaram-se uma fonte de receitas para o governo e eram vendidos por dinheiro. Na legislação alfandegária apareceram os direitos de importação, os quais, colocando apenas um obstáculo no caminho da indústria, tinham um objetivo meramente fiscal. O segundo período teve início por meados do século XVII e durou quase até o final do século XVIII. O comércio e a navegação tinham se expandido mais depressa do que a manufatura, que desempenhava um papel secundário. As colônias começaram a tornar-se consumidores importantes. As diferentes nações repartiram entre si em longas lutas o mercado mundial que se abria. Este período começa com as leis da navegação e os monopólios coloniais. A concorrência das nações entre si era, tanto quanto possível, excluída por meios de tarifas, proibições e tratados. E, em última instância, a luta de concorrência era conduzida e decidida por meio de guerras, especialmente guerras marítimas. A nação mais poderosa do mar, os ingleses, conservaram a sua preponderância no comércio e na manufatura, já aqui na concentração num país. A manufatura estava permanentemente protegida por direitos alfandegários de proteção no mercado interno, por monopólios no mercado colonial e no mercado externo, pelo maior número possível de direitos diferenciais. O trabalho do material produzido no próprio país era favorecido, lã e linho na Inglaterra, seda na França. Proibida a exportação da matéria-prima produzida no país, a lã na Inglaterra, e o trabalho da matéria-prima importada era descurado ou reprimido, o algodão em Inglaterra. A nação predominante no comércio marítimo e no poderio colonial assegurava para si, como é evidente, também a maior expansão quantitativa e qualitativa da manufatura. A manufatura de modo nenhum podia dispensar a proteção, pois que pode perder o seu mercado e arruinar-se. Opa, peraí. Pensar a produção. Não tá certo. Pois que pode perder o seu mercado e arruinar-se com a mais pequena mudança que se opere em outros países. É fácil introduzi-la num país desde que haja condições relativamente favoráveis. E por isso mesmo é fácil destruí-la. Pelo modo como era realizada, nomeadamente no campo, durante o século XVIII, ela está tão ligada às condições de vida de uma grande massa de indivíduos que nenhum país pode arriscar-se a pôr em jogo a sua existência com a permissão da livre concorrência. Por isso, na medida em que consegue exportar, a manufatura depende do alargamento ou da restrição do comércio e exerce sobre ele, por seu turno, um efeito relativamente muito pequeno. Daí a sua importância secundária e daí a influência dos comerciantes no século XVIII. Foram os comerciantes, e especialmente os armadores, que antes de todos os outros insistiram na proteção do Estado e nos monopólios. Os proprietários de manufaturas também exigiram e conseguiram proteção. É certo, mas em importância política ficaram sempre atrás dos comerciantes. As cidades comerciais, especialmente as cidades do litoral, tornaram-se em certa medida civilizadas e da grande burguesia, ao passo que nas cidades fabris subsistiu a mais marcada atmosfera da pequena burguesia. C.F. Aikin, N. 28.
etc. O século XVIII foi o do comércio, quinto dilo expressamente. Então, uma pessoa, provavelmente. Le commerce fait la marode, sei lá como é que fala isso, gente. Não sei falar francês. Vou ficar devendo. Falou francês aqui. Este período é também caracterizado pelo fim das proibições de exportação de ouro e prata, pelo aparecimento do comércio de dinheiro, dos bancos, das dívidas do Estado, do papel moeda, da especulação com ações e obrigações, da agiotagem em todos os artigos e da formação da finança em geral. De novo, o capital perdeu uma grande parte do caráter natural que ainda trazia consigo. Valeu, Aninha. Valeu. A cidade do trabalho mais extensa, a grande indústria. Desenvolvendo-se irresistivelmente no século XVII, a concentração do comércio e da manufatura num país, a Inglaterra, foi criando para este país um relativo mercado mundial, com ele uma procura dos produtos manufaturados deste país que já não podia ser satisfeita pelas forças produtivas até aí existentes na indústria. Esta procura, que crescera mais do que as forças de produção, foi a força motora que deu origem ao terceiro período da propriedade privada desde a Idade Média, com a criação da grande indústria. A aplicação de forças elementares para fins industriais, a maquinaria e a mais extensa divisão do trabalho. As restantes condições desta nova fase, a liberdade de concorrência no interior da nação, o desenvolvimento da mecânica teórica, a mecânica aperfeiçoada por Newton foi, em geral, a ciência mais popular em França e Inglaterra no século XVIII, etc. Existiam, já em Inglaterra, a livre concorrência dentro da própria nação teve em toda parte de ser conquistado por meio de uma revolução. Em 1640 e 1688 em Inglaterra e em 1789 em França. A concorrência, em breve, obrigava a todos os países que queriam conservar seu papel histórico a proteger as suas manufaturas com novas medidas alfandegárias. Os velhos direitos já não serviam contra a grande indústria. E logo a seguir a introduzir a grande indústria sob direitos alfandegários protetivos. A despeito desses meios de produção, a grande indústria universalizou a concorrência. Ela é a liberdade prática de comércio. Os direitos protetivos são nela apenas um paliativo, uma defesa na liberdade de comércio. Estabeleceu os meios de comunicação e o mercado mundial moderno, submeteu a si o comércio, transformou todo o capital em capital industrial e criou assim a rápida circulação, o desenvolvimento da finança e a moral, etc. E onde não o conseguiu, fez delas uma mentira palpável. Foi ela que, pela primeira vez, criou a história universal, na medida em que tornou dependentes de todo o mundo, todas as nações civilizadas e todos os indivíduos nelas existentes, para a satisfação das suas necessidades, e aniquilou a exclusividade até aí natural de cada uma das nações. Subordinou ao capital a ciência da natureza e retirou a divisão do trabalho à última aparência de naturalidade. De um modo geral, aniquilou a naturalidade, tanto quanto é possível no seio do trabalho, e resolveu todas as relações naturais em relações de dinheiro. No lugar das cidades surgidas naturalmente, criou as grandes cidades industriais modernas, nascidas de um dia para o outro, onde penetrou, destruiu o artesanato e, de um modo geral, todas as fases anteriores da indústria. Completou a vitória da cidade comercial sobre o campo. A sua primeira premissa é o sistema automático. Seu desenvolvimento criou uma massa de forças produtivas para as quais a propriedade privada se tornou um grilhão. Do mesmo modo que a corporação para a manufatura e a pequena oficina rural para o artesanato em desenvolvimento, do mesmo modo que a
Nossa, mais aguinha. Do mesmo modo que a corporação para a manufatura e a pequena oficina rural para o artesanato em desenvolvimento. Sob a propriedade privada, essas forças produtivas recebem um desenvolvimento apenas unilateral, tornam-se forças destrutivas para a maioria. E uma grande quantidade dessas forças não podem sequer ser aplicadas na propriedade privada. Criou, em geral, por toda parte, as mesmas relações entre as classes da sociedade e aniquilou por este meio a particularidade de cada uma das nacionalidades. E, finalmente, ao passo que a burguesia de cada nação ainda conserva interesses nacionais e particulares, a grande indústria criou uma classe que em todas as nações tem o mesmo interesse, e na qual a nacionalidade está já anulada, uma classe que realmente já está livre de todo o velho mundo e ao mesmo tempo a ele se contrapõe. Torna insuportável para o operário não só a relação com o capitalista, mas o próprio trabalho. Como se compreende, a grande indústria não atinge em todas as localidades de um país mesmo nível de desenvolvimento. Isto, contudo, não detém o movimento de classe do proletariado, visto que os proletários criados pela grande indústria tomam a vanguarda deste movimento e arrastam consigo toda a massa. E visto que os operários excluídos da grande indústria são atirados por esta grande indústria para uma condição de vida ainda pior do que a dos operários da própria grande indústria. Do mesmo modo, atuam os países em que está desenvolvida uma grande indústria sobre os países plus ou moins, não industriais, na medida em que estes são arrastados para a luta universal de concorrência pelo intercâmbio mundial. Essas diferentes formas são outras tantas formas de organização do trabalho, e assim da propriedade. Em todos os períodos teve lugar uma unificação das forças produtivas existentes, na medida em que as necessidades a tornavam necessária. 5. A contradição entre as forças produtivas e a forma de intercâmbio como base de uma revolução social. Esta contradição entre as forças produtivas e a forma de intercâmbio, que como vimos já várias vezes ocorreu na história até os nossos dias, sem contudo pôr em perigo a base da mesma, teve todas as vezes de rebentar numa revolução, assumindo então, ao mesmo tempo, várias formas secundárias, como a totalidade de colisões, como colisões de diferentes classes, como contradição da consciência, luta de ideias e etc., luta política, etc. A partir de um ponto de vista limitado, pode-se isolar uma dessas formas secundárias e considerá-la como base dessas revoluções. O que acontece com toda facilidade, visto que os indivíduos dos quais partiram as revoluções se iludiram segundo o seu grau de educação e a etapa do desenvolvimento histórico sobre a sua própria atividade. Todas as colisões da história têm, pois, segundo a nossa concepção, a sua origem na contradição entre as forças produtivas e a forma de intercâmbio. Não é, de resto, necessário que essa contradição tenha sido levada ao extremo num país para produzir a colisões nesse país. A concorrência com países industrialmente mais desenvolvidos, provocada por um intercâmbio internacional mais alargado, é suficiente para criar uma contradição semelhante também em países com uma indústria menos desenvolvida, por exemplo, o proletariado latente na Alemanha, feito surgir pela concorrência da indústria inglesa. 6. A concorrência dos indivíduos e a formação das classes. Desenvolvimento da contradição entre os indivíduos e as condições da sua vida. A comunidade ilusória dos indivíduos na sociedade burguesa e a unidade real dos indivíduos no comunismo. A subjugação das condições de vida e da sociedade ao poder dos indivíduos unidos.
A concorrência isola os indivíduos uns contra os outros. Não apenas os burgueses, mas ainda mais os proletários. E isso a despeito de os aproximar. Daí que demore muito tempo até que estes indivíduos se possam unir, para não referir o facto de que os meios necessários para esta união, a fim de não ser meramente local, as grandes cidades industriais e as comunicações baratas e rápidas têm primeiro de ser estabelecidos pela grande indústria. E por isso, só ao cabo de longas lutas se consegue vencer todo o poder organizado contraposto a esses indivíduos isolados que vivem no seio de relações que diariamente reproduzem o isolamento. Reclamar o contrário seria o mesmo que reclamar a não existência de concorrência nesta época histórica determinada, ou que os indivíduos banissem da cabeça relações sobre as quais, enquanto isolados, não têm nenhum controle. Construção de casas. Entre os selvagens, é a coisa mais natural que cada família tenha sua própria caverna ou cabana. Como entre os nômadas, a tenda separada de cada família. Esta economia doméstica separada é tornada ainda mais necessária pelo desenvolvimento posterior da propriedade privada. Entre os povos agrícolas, a economia doméstica comum é tão impossível quanto a cultura como a do solo. Foi um grande progresso a construção de cidades. Em todos os períodos até hoje, entretanto, a abolição da economia separada, a doméstica comum pressupõe o desenvolvimento da maquinaria, da utilização das forças naturais e de muitas outras forças produtivas. Por exemplo, água canalizada, iluminação a gás, aquecimento a vapor, etc. Abolição da oposição de cidade e campo. Sem essas condições, a economia comum não seria ela própria, por seu turno, uma nova força de produção. Careceria de toda a base material, assentaria num fundamento meramente histórico, isto é, seria uma simples mania e não passaria de economia monástica. Se foi possível, revela-se na aglomeração nas cidades e na construção de casas comuns com vários objetivos determinados, prisões, casernas, etc. E a abolição da economia separada não se pode separar da abolição da família por si, se compreende. Gente, eu vou na cozinha, vou pegar um chazinho, já volto. 2 minutinhos. Já volto. Aí, voltei. Ah, vem não, Artemis. Você nem viu. Mentira. Vamos lá. Continuando. A afirmação tão frequente em São Max de que cada um é tudo o que é por meio do Estado é no fundo o mesmo que dizer que o burguês é apenas o exemplar da espécie burguesa. Uma afirmação que pressupõe que a classe dos burgueses existisse já antes dos indivíduos que a constituem. Os burgueses de todas as cidades eram obrigados, na Idade Média, a unir-se contra a nobreza rural para salvarem a pele. A expansão do comércio, o estabelecimento de comunicações, levou as diferentes cidades a conhecer outras cidades, as quais tinham afirmado os mesmos interesses na luta contra o mesmo contrário. Das muitas corporações locais de indivíduos, das muitas corporações locais de burgueses de cada uma das cidades nasceu, a princípio, muito gradualmente, a classe dos burgueses. As condições de vida de cada um dos burgueses tornaram-se ao mesmo tempo, pelo antagonismo contra as relações vigentes e pelo tipo de trabalho
por aquelas condições que a todos eles eram comuns e independentes de cada um deles. Os burgueses tinham criado essas condições na medida em que haviam cortado com o vínculo feudal e foram por elas criados na medida em que foram condicionados pelo seu antagonismo contra a feudalidade que já encontraram vigente. Com o estabelecimento da ligação entre as diferentes cidades, essas condições comuns desenvolveram-se e tornaram-se condições de classe. As mesmas condições, o mesmo contrário, os mesmos interesses, tinham também de dar origem. Opa! Seja bem-vindo, Give Me the Apple. Apareceu o som aqui, vou dar uma olhadinha aqui. Pra mim não apareceu, vou ter que... Aí, ó. Os avisos não estavam aparecendo. Bom, seja muito bem-vindo aí, Give the Apple. Está lendo a ideologia alemã. Condições, mesmo contrário, aqui. Os mesmos interesses tinham também de dar origem, por toda a parte e de um modo geral, a costumes iguais. A própria burguesia, só com as condições progressivamente se desenvolve, cinge-se de novo em diferentes frações segundo a divisão do trabalho, e acaba por absorver em si todas as classes possuidoras precedentes, ao passo que transformou a maioria das classes não possuidoras que encontrou e uma parte das classes até aí possuidoras numa nova classe, o proletariado. Na medida em que toda a propriedade que encontrou é transformada em capital comercial ou industrial. Os indivíduos isolados só formam uma classe na medida em que têm de travar uma luta comum contra uma classe, contra uma outra classe. De resto, contrapõem-se de novo hostilmente uns aos outros em concorrência. Por outro lado, a classe autonomiza-se por seu turno face aos indivíduos pelo que estes encontram já predestinadas às suas condições de vida. É-lhes indicada pela classe a sua posição na vida e com esta seu desenvolvimento pessoal. São subsumidos na classe. Gente, o que é subsumido? Subsumido. Colocado, integrado. Tá. Considerado, concebido, admitido. Certo. Deixa eu ver. É este o fenômeno que a subordinação de cada um dos indivíduos à divisão do trabalho e só pode... Peraí que eu vou... Divisão do trabalho, cada um dos indivíduos a divisão do trabalho e só pode ser eliminado por meio da abolição da propriedade privada e do próprio trabalho. Como essa subordinação dos indivíduos à classe se desenvolve numa subordinação a toda série de representações, etc., já foi por nós referido variadas vezes. Se considera filosoficamente este desenvolvimento dos indivíduos nas condições comuns de existência das ordens e classes que se sucedem historicamente e nas representações gerais que assim lhes são impostas, é certamente fácil imaginar que nestes indivíduos se desenvolveu a espécie ou o homem, ou que lhes desenvolveram o homem, um imaginar com que se dá à história algumas sonoras bofetadas.
Pode-se então tomar esses diferentes estados ou ordens sociais e classes como especificações da expressão geral, como subespécies da espécie, como fases do desenvolvimento do homem. Essa subordinação dos indivíduos em determinadas classes não pode ser abolida antes que se tenha formado uma classe que, contra a classe dominante, já não tenha de afirmar nenhum interesse particular de classe. Bem-vinda, Mandinha! A transformação dos poderes, relações das pessoas e das coisas, por meio da divisão do trabalho, também não pode ser abolida pelo fato de se banir da cabeça da sua representação geral, mas apenas pelo fato de os indivíduos submeterem de novo a si estes poderes das coisas e abolirem a divisão do trabalho. Isso não é possível sem a comunidade. Só na comunidade, com outros, é que cada indivíduo tem os meios de desenvolver em todas as direções as suas aptidões. Só na comunidade, portanto, se torna possível a liberdade pessoal. Nos substitutos precedentes da comunidade, no Estado, etc., a liberdade pessoal existiu apenas para os indivíduos desenvolvidos nas relações da classe dominante, e tão só na medida em que eram indivíduos dessa classe. A comunidade aparente em que se uniram até aqui, os indivíduos autonomizou-se sempre face a eles, e foi, ao mesmo tempo, por ser uma união de uma classe face a outra, para a classe dominada não só uma comunidade completamente ilusória, como também um novo grilhão. Na comunidade real, os indivíduos conseguem, na e pela sua associação, simultaneamente a sua liberdade. Os indivíduos partiram sempre de si, mas naturalmente de si no quadro das suas condições e relações históricas dadas, não do indivíduo puro no sentido dos ideólogos. Camarada Gabriel, bem-vindo. Mas no curso do desenvolvimento histórico, e precisamente pela autonomização das relações sociais, que é inevitável no quadro da divisão do trabalho. Sobressai uma diferença entre a vida de todos os indivíduos enquanto ela é pessoal e na medida em que ela está subordinada a qualquer ramo de trabalho e as condições respectivas. Isso não deve ser entendido como se, por exemplo, quem vive de... tá certo. Isto não deve ser entendido como se, por exemplo, quem vive de rendimentos, o capitalista, etc., deixassem de ser pessoas, mas a sua personalidade está condicionada determinada por relações de classe muito bem definidas, e a diferença só se torna patente no antagonismo face a uma outra classe, e para eles mesmos apenas quando ficam arruinados. No Estado ou ordem social, e ainda mais na tribo, isto ainda está oculto. Por exemplo, um nobre é sempre um nobre, o routelier é sempre um routelier. Independentemente das suas demais relações, uma qualidade indissociável da sua individualidade. A diferença do indivíduo pessoal contra o indivíduo da classe, o caráter ocidental das condições de vida para o indivíduo, surge apenas com o aparecimento da classe, que é ela própria um produto da burguesia. A concorrência e luta dos indivíduos entre si produz e desenvolve pela primeira vez este caráter acidental como tal. Na representação, os indivíduos são, por isso, sob o domínio da burguesia mais livres do que anteriormente, porque as suas condições de vida lhes são acidentais. Na realidade, são naturalmente menos livres porque mais subordinados ao poder das coisas. A diferença do Estado, ou ordem social, sobressai nomeadamente no antagonismo da burguesia contra o proletariado. Quando o Estado, ou ordem social, dos burgueses citadinos, as corporações, etc., surgiram face à nobreza rural, a sua condição de existência, a propriedade móvel e o trabalho artesanal, que já tinham uma existência latente antes da sua separação do vínculo feudal, apareceu como algo positivo
que era feito valer contra a propriedade fundiária feudal, e daí que, por seu turno, tenha começado também por assumir, a seu modo, a forma feudal. E certo que os servos fugitivos tratavam a sua servidão anterior como algo acidental à sua personalidade. Mas aqui eles faziam apenas o mesmo que fazem todas as classes que se libertam de um grilhão. E depois não se libertaram como classe, mas isoladamente. Além disso, não saíram do domínio do sistema de estados ou ordens sociais, mas apenas formaram um novo estado ou ordem social. E conservaram o seu modo de trabalho anterior também na nova posição. Desenvolveram-no, libertando-o dos seus grilhões anteriores, que já não correspondiam ao seu desenvolvimento já atingido. Te leio aqui, Amanda. Isso me lembra da transição do conceito de sujeito para indivíduo, que culminou no individualismo tão presente no capitalismo. É exatamente isso. E aí, no caso, Marx e Engels, eles querem tratar as classes como subespécies, né? Mas que não deixam de ser homens, que não deixam de ser humanos, mas que têm papéis próprios dentro de uma sociedade complexa, sabe? Ele usa esse arquétipo para poder a gente entrar numa discussão mais profunda do que é ser humano. Porque dentro do ser humano tem também as questões de classe. Tem também os papéis de classe, né? E é nesse sentido mesmo que ele quer falar. Voltando ao texto. No caso dos proletários, pelo contrário, a sua própria condição de vida, o trabalho e com ele as condições de existência da sociedade atual, tornou-se para eles algo acidental, sobre que cada um dos proletários não tem nenhum controle, e sobre que nenhuma organização social lhes pode dar um controle. E a contradição entre a personalidade do proletário individual e a condição de vida que lhe é imposta, o trabalho, torna-se patente para ele mesmo, nomeadamente porque ele já desde a juventude é sacrificado e porque lhe falta oportunidade de alcançar, no seio da sua classe, as condições que o coloquem na outra. Não esquecer que já a necessidade de existirem os servos e a impossibilidade da grande exploração agrícola que a repartição dos allotments pelos servos acarretava a muito breve trecho reduzia as obrigações dos servos face aos senhores feudais a uma média de pagamentos em gêneros e corveias que tornou possível ao servo a acumulação de propriedade móvel e assim facilitou que escapasse à posse do seu senhor e lhe deu a perspectiva do seu progresso como burguês da cidade. Produziu também gradações entre os servos, pelo que os servos que fogem já são meios burgueses. Com isto, se torna igualmente óbvio que os camponeses servos peritos no ofício eram os que mais possibilidade tinham de adquirir propriedade móvel. Enquanto, por conseguinte, os servos fugitivos só queriam desenvolver livremente e fazer valer as suas condições de existência já presentes. E por isso, em última instância, apenas chegaram ao trabalho livre. Os proletários têm de abolir a sua própria condição de existência anterior, que é simultaneamente a de toda a sociedade anterior, o trabalho, para valerem como pessoas. Por isso, encontram-se também em antagonismo direto, em que até aqui os indivíduos da sociedade se deram uma expressão global, o Estado, e têm de derrubar o Estado para afirmarem a sua personalidade. Nossa, tá acabando já hoje. Rapidinho. Opa, vamos ver aqui o comentário. Boa tarde, Marx Chat. Eu deveria ler esse livro, mas estou com preguiça. Vocês saberiam me dizer se há alguma parte ele objetivamente conceitua ideologia? Olha, não tô lembrando Viagem Atômica. Não tô lembrando se ele conceitua ideologia nesse livro. Mas ele fala de ideologias. Conceituar, não sei. Acredito que sim.
porque apesar desse seu penúltimo, aliás, o último livro que eu tô lendo, eu ainda não sei dizer isso. Mas vamos lá. Tia Peca, vocês sabem que livro que ele fala mais objetivamente sobre ideologia? Olha, não sei. Se alguém do chat souber, eu acredito que aqui, ó, nas três partes, nas três, deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui no primeiro texto, deixa eu ver. Alô. Eu acho que aqui as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo, talvez ele tenha conceituado. Eu não tenho certeza. Não sei, mas você conhece a Soberana? Lá tem um grupo de discussão de filosofia. Quero o convite. Natasha! Bem-vinda, Natasha. Leia um livro Introdução a Marx, do George Grespan. Ele sintetiza muito bem os conceitos de Marx. Os conceitos de Marx está bem nos princípios básicos do comunismo também, ó, tia Peca. Do Engels. Eu gosto muito. Tá aqui nesse vídeo também que eu gravei. Mas vamos lá, continuando o textinho. Decorre de todo o desenvolvimento anterior que a relação comunitária em que entraram os indivíduos de uma classe e que era condicionada pelos seus interesses comunitários face a terceiros, foi sempre uma comunidade a qual os indivíduos só pertenceram enquanto indivíduos médios, apenas na medida em que viviam nas condições de existência da sua classe. Uma relação em que eles não tomaram parte enquanto indivíduos, mas enquanto membros da classe. No caso da comunidade dos proletários revolucionários, ao invés que tomam sob o seu controle as suas condições de existência e as de todos os membros da sociedade, as coisas passam-se precisamente ao contrário. Nela, os indivíduos tomam parte enquanto indivíduos. É justamente a união dos indivíduos, naturalmente no quadro da premissa das forças produtivas agora desenvolvidas, coloca as condições do livre desenvolvimento e movimento dos indivíduos sob seu controle. Condições que até aqui estavam abandonadas ao acaso e que se tinham autonomizado contra cada um dos indivíduos, precisamente devido à sua separação como indivíduos, devido à sua união necessária que fora dada pela divisão do trabalho e se tornara pela sua separação um elo que lhes era estranho. Até aqui, a união era uma união de modo nenhum arbitrária, como por exemplo é apresentado no contrato social, mas necessária. Nessas condições, compara-se, por exemplo, a formação do Estado norte-americano e as repúblicas sul-americanas, em que os indivíduos tinham então o prazer da acidentalidade. A este direito de se poder deliciar em paz com a acidentalidade em determinadas condições dava-se até aqui o nome de liberdade pessoal. Essas condições de existência são apenas naturalmente as condições forças de produção, são naturalmente as respectivas forças de produção e formas de intercâmbio. Deixa eu ver aqui, esse livro... As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo e princípios básicos do comunismo. Introdução Marx, George Grespan. Anotado. É nóis, é nóis. Vamos ver aqui. O comunismo distingue-se de todos os movimentos anteriores por transformar radicalmente a base de todas as relações de produção e de intercâmbio anteriores e por tratar conscientemente pela primeira vez todas as premissas naturais como criaturas dos homens anteriores, por despi-las da sua naturalidade e submetê-las ao poder dos indivíduos unidos. A sua instauração é, por isso, essencialmente econômica. A produção material das condições dessa união, ela faz das condições existentes condições da união. A realidade que o comunismo cria é precisamente a base objetiva para tornar possível que essa realidade seja independente dos indivíduos,
na medida todavia em que essa realidade mais não é do que um produto do intercâmbio anterior dos próprios indivíduos. Os comunistas, portanto, tratam na prática como inorgânicas as condições criadas pela produção e o intercâmbio anteriores, sem contudo imaginarem que as gerações anteriores tinham tido o plano de ou estavam destinadas a fornecer-lhes material e se acreditarem que essas condições eram inorgânicas para os indivíduos que as criaram. E deixa eu mandar, caso você queira, camarada, se você está aqui ainda, nessa live aí eu falei desse texto aí que você falou que tava com preguiça de ler. Nesse vídeo aí foi uma live desses dois textos aí que eu acabei de falar. Mas, se você quiser. Vamos agora até o último trecho de hoje. A contradição entre os indivíduos e as suas condições de vida, como uma contradição entre as forças produtivas e a forma de intercâmbio. Oh! Muito obrigado, Amanda. Que foi isso? Foi a gente comemorando a sua inscrição. Obrigado, viu? Você não sabe quão, quão importante isso é pra mim. Verdade. Eu tô nesse projeto aqui. Não é à toa não, sabe? Tô tentando sobreviver com ele e isso me ajuda muito. Obrigado de coração mesmo, viu? Até perdi onde que eu tô aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tava no título, né? Tava no título. Vamos lá. A contradição entre os indivíduos e as suas condições de vida, como uma contradição entre as forças produtivas e a forma de intercâmbio, o desenvolvimento das forças produtivas e a mudança das formas de intercâmbio. Vamos lá. A diferença entre o indivíduo pessoal e o indivíduo acidental não é uma distinção conceitual, mas um fato histórico. Essa distinção tem um sentido diferente em tempos diferentes. Por exemplo, o Estado, ou ordem social, como algo acidental ao indivíduo no século XVIII, e plus, ou moins, também a família. Não é uma distinção que nós tenhamos de fazer para cada época, mas sim uma distinção que cada época faz com os diferentes elementos que se encontra e não segundo um conceito, mas forçada pelas colisões materiais da vida. O que surge como acidental a um tempo posterior, em contraste com o anterior, e portanto também entre os elementos que recebeu do anterior, é uma forma de intercâmbio que correspondia a determinado desenvolvimento das forças produtivas. A relação das forças de produção com a forma de intercâmbio é a relação da forma de intercâmbio com a atividade ou a ocupação dos indivíduos. A forma fundamental desta ocupação é naturalmente a material, da qual depende toda a outra espiritual, política, religiosa, etc. A diferente forma dada à vida material depende sempre naturalmente das necessidades já desenvolvidas. E tanto a criação como a satisfação dessas necessidades são elas próprias um processo histórico que não se encontra nem no carneiro nem no cão. Renitente argumento principal de Stirner, adversus omnem, embora os carneiros e os cães sejam por certo na sua forma atual, mas o que será isso? Malgré O que é isso, hein?
Apesar de. Nossa, treta todo por causa de um apesar de. Vamos lá. Produtos de um processo histórico. Vamos ler a frase inteira para poder. Embora os carneiros e os cães sejam, por certo, na sua forma atual, mas apesar de produtos de um processo histórico. As condições em que os indivíduos, enquanto não surgiu ainda a contradição, mantêm o intercâmbio uns com os outros, são condições que pertencem à sua individualidade, não algo de exterior para eles. Condições em que só estes determinados indivíduos, existindo em determinadas relações, podem produzir a sua vida material e o que com ela se relaciona. São, portanto, as condições da sua autoocupação, que são produzidas por essa autoocupação. Essa condição determinada em que produzem corresponde, portanto, enquanto a contradição ainda não surgiu, ao seu condicionamento real, a sua existência unilateral, cuja unilateralidade só se revela com o aparecimento da contradição e, portanto, só existe para as gerações posteriores. Então, essa condição surge como um grilhão acidental. Então, a consciência de que este é um grilhão é também imputada à época anterior. Essas diferentes condições, que primeiro surgiram como condições da autoocupação e mais tarde como grilhões, formam em todo o desenvolvimento histórico uma série conexa de formas de intercâmbio, cuja conexão reside em que, para o lugar da forma de intercâmbio anterior, tornada um grilhão, vai uma forma de intercâmbio que corresponde às forças produtivas mais desenvolvidas. E, assim, ao tipo mais avançado de autoocupação dos indivíduos. E que são... Nossa, gente. Vou clicar aqui, vai. Aqui não? É aqui. 91. Em francês, por sua vez, pra que pra isso? E que, por sua vez, de novo, se torna um grilhão e será substituída por outra. Como em todas as etapas, essas condições correspondem ao desenvolvimento simultâneo das forças produtivas. A sua história é, pois há um tempo, a história das forças produtivas em desenvolvimento e herdadas por cada nova geração. Deste modo, a história do desenvolvimento das forças dos próprios indivíduos. Aqui, eu quero pontuar porque talvez não tenha ficado muito claro, né? Muitas coisas que a gente leu pode não ter ficado muito claro, mas essa aqui eu vou fazer questão de explicar. É uma questão muito importante. Aqui Marx e Engels falam da questão das amarras que o proletariado tem desenvolvido através do desenvolvimento das forças capitalistas. Essas amarras, elas não caracterizam sempre uma questão... Oi, boa tarde, estúdio com a Rose. Essas amarras não caracterizam sempre que foi algo intencional da classe dominante. Mas, sempre que alguma nova amarra acontece, surge-se essa amarra, essa própria amarra, no caso os grilhões, eles são mantidos na geração posterior, porque eles analisam essas formas com que os trabalhadores são presos ao sistema e o replicam para manter essa relação de dominante e dominador, né? Não, dominado e dominante. Dominado e dominador. Então, tipo, não necessariamente tudo que a gente vê foi um sistema trabalhado pelos burgueses. Mas, assim que eles analisam e vê que algo deu sucesso na questão de amarrar o proletário ao sistema, eles vão e perpetuam esses grilhões para poder facilitar a vida deles.
Vamos lá, dando sequência. Como este desenvolvimento se processa espontaneamente, ou seja, não está subordinado a um plano global de indivíduos livremente unidos, ele parte de diferentes localidades, tribos, nações, ramos de trabalho, etc. Cada um dos quais a princípio se desenvolve independentemente dos outros e só a pouco e pouco entra em ligação com os outros. Então aqui ele já fala da internacionalização dos grilhões. Além disso, só muito lentamente se processa este desenvolvimento. As diferentes etapas e interesses nunca são completamente ultrapassados, mas apenas subordinados ao interesse triunfante. E a par deste se arrastam ainda ao longo de séculos. Daqui decorre que, mesmo no seio de uma nação, os indivíduos tenham, mesmo sem considerarmos as condições de posse, desenvolvimentos completamente diferentes. E que o interesse anterior, cuja forma de intercâmbio característica já tenha sido desalojada pela de um posterior, ainda por longo tempo continue na posse de um poder tradicional na comunidade aparente, Estado, direito. E se autonomizou face aos indivíduos, poder esse que, em última instância, só se quebrará por meio de uma revolução. Assim se explica também por que razão, em relação a alguns pontos que permitem um resumo mais geral, a consciência pode, por vezes, parecer ter avançado mais do que as relações empíricas coevas, pelo que nas lutas de uma época posterior, as pessoas podem apoiar-se em teóricos anteriores como autoridades. Pelo contrário, o desenvolvimento processa-se muito rapidamente em países que, como a América do Norte, têm o seu começo numa época histórica já desenvolvida. Tais países não têm outras premissas naturais, além dos indivíduos que neles se fixam. A isso levados pelas formas de intercâmbio dos velhos países que não correspondem às suas necessidades. Começam, portanto, com os indivíduos mais avançados dos velhos países, e por isso, com a forma de intercâmbio mais desenvolvida que corresponde a estes indivíduos ainda antes de esta forma de intercâmbio se poder afirmar nos velhos países. É este o caso com todas as colônias, na medida em que estas não são meras estações militares ou comerciais. Cartago, as colônias gregas e a Islândia nos séculos XI e XII fornecem-nos exemplos disto. Uma relação semelhante tem lugar na conquista, quando uma forma de intercâmbio desenvolvida noutro solo é transferida já pronta para o país conquistado, ao passo que na sua pátria estava ainda enleada em interesses e relações de épocas anteriores, aqui pode e tem de ser estabelecida completamente e sem obstáculo, até para assegurar aos conquistadores um poder duradouro. A Inglaterra e Nápoles, depois da conquista da Normandia, quando receberam a forma mais acabada da organização feudal. E aqui acaba o nosso vídeo dessa semana, né? Nossa lida da terceira parte da ideologia alemã. E muito obrigado muito obrigado muito obrigado a quem assistiu até o final. E até a semana que vem. Valeu!